Diz assim a última parte do versículo: se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Vou repetir: se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Todos juntos, 1, 2, 3. E abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Agora dedo de profeta para o olho do teu irmão, diga: hoje você terá visões de Deus. Quem acredita nisso, levanta a mão para o céu e agora pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu pedi a Deus uma palavra para estar ministrando na noite de hoje, e o Senhor colocou no meu coração. Foi uma luta muito grande, e eu pedi a Deus para Ele fazer a vontade dEle na minha vida, e Ele ministrou no meu coração. O Espírito Santo ministrou um tema que o meu corpo ficou trêmulo. Hoje mesmo o Espírito Santo ministrou esse tema no meu coração. Minha carne tremeu, meus ossos se abalaram, mas eu creio que Deus irá falar contigo de maneira poderosa. Eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão. Vou repetir: Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão. Levante a tua mão para o céu, diga assim comigo: Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica o Senhor. Irmãos, o texto em apreço aqui narra a história do profeta sofredor. Por que sofredor? Porque, sendo jovem, acostumado a oferecer sacrifício a Deus em holocausto, caminhando para ser um grande sacerdote, ele é surpreendido por uma grande adversidade na sua jornada. A Bíblia diz no ano 597 a.C. que surgiu uma potência da época chamada de Babilônia, no imperador Nabucodonosor, que vai no reino sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e leva mais de 10.000 judeus em cativo. Ezequiel estava no meio daquele povo que foi levado em cativeiro. Daí então a jornada de Ezequiel começa a caminhar de maneira sofrida. A Bíblia diz que ele estava na beira do rio Quebar. Estava sentado. Os historiadores dizem que eles costumavam trabalhar na beira daquele rio. Eles costumavam a fazer trabalho escravo na beira daquele rio. E Ezequiel estava ali com os seus sonhos acabados, com os seus sonhos enterrados, com os seus projetos inacabados, porque ele tinha apenas a base de 25 anos, e quando Deus se manifestou para ele, foi no 30º ano, ou seja, ele estava com 30 anos de idade, e alguns historiadores dizem que ele foi levado em cativeiro com a idade de 25 anos, ele estava há 5 anos no sofrimento, ele estava há 5 anos na angústia, ele estava há 5 anos passando por uma situação de choro, de pranto. A Bíblia diz que eles mesmos, os judeus, disseram que os que levaram eles cativos pediam a ele uma canção: cante-nos um cântico de Sião. E eles olhavam: como vamos entoar um cântico de Sião em uma terra estranha? O texto que nós lemos narra o sofrimento de um profeta, a angústia de um profeta, um homem que ainda não era profeta, era sacerdote, mas Deus estava com os olhos lá dos céus fitos na terra, na vida de Ezequiel.
Deus poderia chamar Ezequiel quando ele estava na capital poderosa de Jerusalém, um reino grande político e um reino grande religioso. Jerusalém era a terra mais habitada da época. Davi, no seu reinado, ele transformou Jerusalém em uma grande e poderosa nação e uma grande e poderosa cidade. Todo mundo queria estar em Jerusalém. Ezequiel estava na grandeza quando estava em Jerusalém, mas Deus não deu visões para Ezequiel quando ele estava em Jerusalém. E agora o menino Ezequiel, o jovem Ezequiel, está em um cativeiro, ou seja, preso. Cativeiro fala de exílio, exílio fala de sofrimento, fala de prisão. Ele estava preso, ele estava amarrado em uma situação sofredora. Quando Ezequiel olhava para a esquerda, olhava para a direita, para frente, para trás, ao seu redor, ele contemplava o teu povo, a tua nação, o povo que era o mesmo sangue, a mesma raça dele, chorando, sofrendo, padecendo, angustiado, sendo perseguido, sendo massacrado, humilhado. Mas a Bíblia diz que quando Ezequiel estava assentado ou prostrado nas margens do rio Quebar, a Bíblia diz que de repente abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Os céus não se abriram para Ezequiel quando ele estava em Jerusalém. Os céus não se abriram para Ezequiel quando ele estava na grandeza, quando ele estava na exaltação, quando ele estava no auge da tua vida sacerdotal. Os céus só se abriram para Ezequiel quando ele estava no cativeiro, no sofrimento, na angústia, sendo pisado, sendo humilhado, sendo massacrado. Os céus se abrem para a tua vida nessa noite, é nessa enfermidade, é nessa humilhação, é nessa provação. Deus nessa noite está abrindo o céu em prol da tua vida e Ele vai mudar a tua história. Levante a tua mão para o céu. Levante, coloca ela no ombro do irmão que está do teu lado. Diga para ele, coloca. Diga para o irmão que está do teu lado: o sofrimento não irá impedir de você contemplar as visões de Deus na tua vida. Diga: Deus vai marcar a tua história. Quem acredita nessa palavra? Aleluia. Levante a tua mão para o céu e adora. Quando eu falo que Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão, eu posso discorrer a Bíblia Sagrada e falar sobre visões. Homens que tiveram a sua história marcada por uma visão. Uma visão marcou a sua história. Podemos lembrar de Moisés no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Moisés saiu foragido do Egito. Foragido, saiu, ou seja, humilhado. Ele não saiu do Egito da mesma forma que ele entrou. Ele entrou como bonitão. Ele entrou com nome. Deram o nome para ele. Foi a própria filha da filha de Faraó que o chamou de Moisés, porque das águas o tenho tirado. Mas quando ele saiu, ele já não saiu com nome. Ele saiu com o nome de matador. Matador de pessoa do Egito. Ele saiu como bandido. Ele saiu como humilhado. Ele saiu como massacrado. Mas talvez, eu quero profetizar com isso, talvez o diabo pensava que Moisés não ia voltar para o Egito. É bem da verdade que Moisés entrou no Egito em uma fase boa, saiu do Egito em uma fase ruim, mas Deus estava preparando um momento especial para Moisés voltar ao Egito. Mas ele não ia voltar mais como príncipe do Egito, ele não ia voltar mais como bambambam bonitão, ele não ia voltar mais de maneira exaltada, ele também não ia sair mais como ladrão, ele não ia voltar como bandido, ele não ia voltar como matador, ele ia voltar para o Egito como profeta do Deus que fez
os céus e a terra. Levante a tua mão para o céu. Eu quero profetizar. Eu quero profetizar hoje que você não vai voltar da mesma maneira que você saiu. Você vai voltar diferente. Você vai voltar como profeta. Você vai voltar como homem de Deus. Você vai voltar como mulher de Deus. Deus marca a tua chamada hoje. Deus marca a tua história hoje. Quem acredita, adora! A Bíblia diz que Moisés agora, ele sai do Egito e vai apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. E uma certa feita, ele está passando por um local e ele contempla um monte e ele viu uma sarça. Ele viu o quê? Uma coisa mais normal do mundo era um pastor de ovelhas ver uma sarça pegando fogo. Moisés contemplou uma sarça pegando fogo. Isso era normal. A coisa mais simples do mundo era uma sarça pegar fogo, era uma sarça incendiar, era uma sarça se queimar. Isso era normal. Agora, o que não era normal era uma sarça pegar fogo e não se consumir. Isso não era normal. Sarça queimar era normal. Agora a sarça pegar fogo de maneira que não viesse se consumir, isso não era normal. Eu imagino Moisés passando por ali e contemplando a sarça pegando fogo, a sarça se queimando, mas ele viu que ela não estava pegando fogo de qualquer maneira. Aquilo não era normal. A sarça queimava, queimava, queimava e não se consumia. A sarça estava ardendo em chamas, mas aquela chama não acabava com a sarça. Eu imagino Moisés passando, coçando o olho e vendo aquela visão, uma visão diferente. Deus estava chamando Moisés. Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão. E ele, afoito, se aproxima do monte. Aí Deus fala: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. Levante a tua mão para o céu. Quando eu estava orando, Deus falou no meu coração assim: meu filho, aleluia, nos últimos tempos que estamos vivendo, eu estou querendo usar muita gente, mas está tendo um bom monte de grandão aí, que está com anel de teologia no meio. Pode filmar aqui, está com anel de teologia no dedo, está dando uma de grandão, de empolgado, de poderoso, está tendo está tendo a palavra, a sabedoria da palavra, está tendo inteligência, está sendo intelectual, mas não está tendo mais visões de Deus. Deus falou: meu filho, diga para o meu povo, é tempo de ter visões, é tempo de eu usar meu povo, é tempo de eu revelar, é tempo de eu me manifestar, é tempo. Ei, macanto, ela é mancule, me teque mantúria, ela mantúria, me canta. Hoje estão consagrando. Se tem dinheiro, consagra. Se não tem dinheiro, não consagra. Ei, Deus, Ele ainda está preparando uma nova geração para usar. Você faz para levantar a mão. Levanta a mão. Ei, eu falei para Deus: eu não estou nem, vou entregar tudo. Levanta a mão, levanta a mão. Ei, Deus manda dizer nessa noite: estou eu levantando uma nova geração. Ei, pera aí, segura. Não é uma geração que vai se corromper pelo dinheiro. Não é uma geração que vai ser levada por questões, aleluia, intelectuais. Não, é uma geração de pessoas humildes, mas que tem visão, que tem visão, que tem visão, que tem visão, que tem visão. Deus não usa um homem sem antes lhe dar uma visão. Agora bata no ombro do irmão que está ao teu lado, vira profeta aí. Diga: meu irmão, o negócio com Deus é assim. Tem que ter
visão. Fala, se não tiver visão, não vai dar não. Agora bata no peito dele, diga com autoridade: irmão, tem que ter visão de Deus. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Está Moisés diante do monte. Alguns acreditam que era o Monte Horebe, o monte de Deus. A sarça ardendo em chama, mas não se consumia. E ele se aproxima, Deus fala com ele. E quando ele olha aquela visão, Deus começa a chamar a Moisés. Deus começa a falar para Moisés: Moisés, você vai ter que voltar no Egito. Você vai ter que retornar naquela terra. Eu serei contigo naquela terra. Deus dá 11. Deus incentiva Moisés 11 vezes para ele voltar. E eu quero abordar apenas uma. Quando Moisés perguntou o nome, Moisés falou: pai, vamos narrar aqui a conversa. Deus falando: Moisés, você vai ter que voltar no Egito. Aí Moisés: pai, e se eles me perguntarem um nome? Todo ser humano tem que ter o que? Se não tiver um nome, não dá, tem que ter nome. E se eles perguntar o nome da pessoa que me enviou, eu vou falar o quê? Eu imagino Deus dando um sorriso. Deus dando um sorriso, ó, e batendo no peito com autoridade: eu sou. Vou repetir que essa igreja aqui é boa demais. Ó, Deus batendo no peito e falando: eu sou o que sou. Aleluia, aleluia. Ó, no original, quando Deus falou: eu sou o que sou, sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar que eu seja. Moisés, na hora que você tiver com fome, Moisés, eu sou o rango, a comida, o pão. Moisés, na hora que você estiver doente, eu sou a cura. Moisés, na hora que faltar unção, eu sou a unção. Moisés, na hora da chuva, eu sou a brisa suave. Moisés, na hora do sol, eu sou a chuva. Moisés, na hora do ódio, eu sou amor. Na hora da tristeza, eu sou alegria. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Levante a tua mão para o céu. Eu não sei o que você precisa que Deus seja hoje na tua vida, mas eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje e te dizer: olha, não importa a situação que você está passando, não importa o problema, não importa a dificuldade, Deus, Ele é o que é na hora que você precisa. Ele é Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43 versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? A Bíblia diz, quando João estava na ilha de Patmos, ele teve aquela visão, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou: João, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu estava morto, mas eis que eu já ressuscitei. Bata no peito assim e diga: o meu Senhor vive. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, e Deus levantou outras pessoas em momentos de dificuldade de visão. Deus, irmãos, Ele nunca levanta alguém. Deus nunca levanta alguém sem antes lhe dar uma visão. E geralmente Deus, Ele concede a visão da glória dele para a pessoa quando a pessoa está no cativeiro, quando a pessoa está na dificuldade, quando o povo de Deus está sendo perseguido. Deus levanta sempre alguém que as pessoas não dão nada, pode ser até banguelo, pode não saber ler, mas é esse alguém que Deus levanta na terra